Olá a todos. Hoje eu quero contar a você um pouco da minha história de fé, da minha história ao lado do Senhor Jesus Cristo, esta minha caminhada com Deus até a data de hoje. Nascido em berço evangélico, desde os meus 2 anos de idade, já podia acompanhar o meu avô, meus avós, meus pais, até a casa de Deus, até a casa do Senhor, aonde jamais eu nem imaginava que Deus teria um chamado na minha vida, um chamado de pastorear, um chamado de pregar a palavra de Deus, um chamado de fazer a obra do Senhor. E durante todos esses anos da minha vida, eu tive propósitos, decisões, projetos. Acompanhei o meu saudoso avô, pastor Roque Vieira da Silva, a qual me batizou no ano de 2012, no dia 2 de setembro de 2012. Pude acompanhá-lo especialmente desde meus 2 anos a 3 anos de idade até o último dia de sua vida. Pude aprender a palavra de Deus, pude aprender a palavra do Senhor, e a qual Ele me instruiu, me ensinou, me guiou, me ajudou. Então, eu pude aprender a palavra de Deus, eu pude aprender a palavra do Senhor, andar nos seus caminhos. A partir do momento em que fui nascido no berço evangélico, nunca mais me desviei, nunca mais saí dos caminhos de Deus desde o meu nascimento. E então, caminhando ao lado da minha família, caminhando ao lado especialmente dos meus avós, então eu pude ver o chamado de Deus na minha vida. E durante os 16 anos da minha vida, eu pude contemplar o chamado de Deus, eu pude contemplar o chamado do Senhor se desenvolvendo, porque a cada dia o Senhor me contemplava com sabedoria, porque a cada dia o Senhor me contemplava com conhecimento. E eu, ao lado do meu avô, nós atendíamos a igreja de Neves Paulista, nós atendíamos as igrejas de Mirassol e todas aquelas que careciam de uma ajuda espiritual, todas as almas que estavam sedentas de uma palavra amiga. Então, o Senhor, Ele me contemplou com a sabedoria. O Senhor, Ele me contemplou com entendimento. Porém, no ano de 2016, uma enfermidade veio sobre a vida do meu avô. Ele que no ano de 2005 já havia passado por 4 infartos. No ano 2012 havia passado por uma grande enfermidade de uma forte bactéria ao extrair um dente. E agora no ano de 2016, devido a uma ferida no dedo pela má circulação sanguínea, diabetes, começa então mais uma luta, uma grande jornada. Até aí então eu não pregava, eu apenas dirigia culto. E então Ele me deu a responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor. Me deu a responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Então aí a responsabilidade pesou nos meus ombros. A responsabilidade de pregar a palavra de Deus é muito grande. E ela veio sobre os meus ombros. Ela veio sobre mim. Mas o Senhor foi comigo como Ele foi com Josué. Como Ele foi com Moisés, Ele foi comigo, Ele esteve ao meu lado.
No ano de 2017, então, o meu avô ele precisou tirar um dedo no mês de maio de 2017, impossibilitando assim de dirigir carros, até mesmo de estar na igreja para fazer a obra de Deus. E então eu assumi a responsabilidade de atender as igrejas de Mirassol e a igreja sede de Neves Paulista. E então nesta luta, nesta caminhada, neste momento de experiência, eu pude ver o chamado que Deus tinha na minha vida, pude passar por experiência. Teve momentos difíceis? Teve. Teve lutas? Teve, mas teve vitória. E neste tempo de 2016, 2017, no mês de agosto e setembro, entre agosto e setembro de 2017, então o nosso pastor, o meu avô, ele precisou cortar metade do pé, dificultando assim a sua caminhada cada vez mais ao lado de Deus, dificultando assim a sua caminhada cada dia mais na presença do Senhor para fazer a obra do Senhor, e a responsabilidade, ela ia pesando sobre os meus ombros. O dever me chamava. E então, quando chegou em dezembro de 2017, ele amputou a perna próxima ao joelho, a perna direita. E então, a responsabilidade ela veio por quase completo na minha vida. Dirigia a igreja de Neves Paulista, a igreja de Mirassol. Terça em Neves Paulista, quarta em Mirassol, quinta em Neves Paulista, sexta em Mirassol, sábado em Neves Paulista, domingo Mirassol e Neves Paulista. Mas em todo esse tempo o Senhor esteve conosco, em todo esse tempo eu fui submisso ao meu pastor, ao meu avô. Eu pude obedecê-lo, honrá-lo em cada palavra, em cada ordem, em cada coisa que ele pedia para mim fazer, eu o obedecia. Mas de 2016 a 2018, nesta minha caminhada junto com Deus, fazendo a obra do Senhor, passando a ser então de um dirigente a um pregador da palavra de Deus, cumprindo o chamado de Deus na minha vida. Então, Deus preparou alguém para estar ao meu lado. No ano de 2016, então, chega até a nossa igreja o irmão Marcos Alves, juntamente com a sua esposa, a qual, como um simples membro da casa do Senhor, passou a ser um porteiro da casa de Deus ali na igreja de Mirassol, passou a ser um cooperador da obra do Senhor no ano de 2017 e pôde estar ao meu lado, contemplando as minhas lágrimas, contemplando as minhas lutas, contemplando as minhas batalhas. Ele esteve ao meu lado, sendo submisso ao pastor, ao meu avô, sendo nós dois submissos ao nosso pastor, ao nosso líder. Então, eu aprendia com o nosso pastor e o irmão Marcos, que outrora era cooperador, aprendia comigo. E assim fomos levando a obra de Deus. E assim fomos levando a obra do Senhor na cidade de Neves Paulista, na cidade de Mirassol, no decorrer da enfermidade do nosso pastor, no decorrer deste momento de doença, deste momento de enfermidade, nós fomos tocando a obra de Deus segundo o que Deus nos ensinava e segundo o que o nosso pastor nos instruía, nos passava. Mas, porém, no dia 13 de dezembro de 2018, o nosso pastor foi internado ali no hospital de base, na cidade de São José do Rio Preto, acometido pela uma forte infecção generalizada, a qual tomou conta do seu corpo. E durante esses momentos em que ele esteve internado, a partir do dia 13 de dezembro de 2018,
nós fomos fazendo a obra de Deus, pregando a palavra de Deus, orando ao Senhor, pedindo a Deus revelações, confirmações das nossas orações. E todos os dias eu, minha avó missionária Isabel, minha tia Graziela, meu tio Paulo César, minha mãe Vanessa, meu pai Toninho, diversos membros da família, irmãos da igreja, ia visitar o nosso pastor uma vez por dia. Eu fiquei de acompanhante no quarto do sábado dia 15 até a terça-feira, dia 18. Fiquei de acompanhante com ele no quarto, brincando, dando risadas, e enquanto isso os irmãos estavam fazendo a obra de Deus. Enquanto isso os irmãos estavam fazendo a obra do Senhor Jesus. E quando foi no dia 18 de dezembro, ele foi levado para a UTI, porque o rim havia parado, ele possuía apenas um rim. E foi se recuperando na UTI, os órgãos foram se recuperando, a bactéria foi sendo combatida, foi combatendo a bactéria. E num certo momento, eu estive na UTI com ele, num certo dia, numa certa feita, e ele chegou na minha pessoa e disse: como que está a obra de Deus? Eu falei: olha, está indo bem, graças a Deus, está caminhando bem. Então ele perguntou para mim com os olhos cheios de lágrimas: você está pronto para assumir? Eu confesso para você que está assistindo este vídeo que as pernas começaram a bambear. Comecei a tremer dentro daquela UTI, diante dele, segurando para não chorar. Até que eu disse: sim, eu estou pronto, mas ainda queremos ver o Senhor conosco, queremos ver o Senhor ao nosso lado. Aí a minha avó chegou nele e falou: o altar é seu, o Senhor é o pastor da igreja. E neste momento as lágrimas escorriam no seu rosto. As lágrimas eram derramadas no seu rosto. Porque no fundo da sua alma ele sabia que o tempo da partida estava próximo. Que o tempo dele havia terminado, porque Deus havia preparado alguém para assumir o seu lugar, porque o seu corpo já estava cansado. A sua alma já estava cansada, porque enfim, já eram 20, 30 anos de pastorado, fazendo a obra de Deus. E então, quando foi no dia 25 de dezembro, no dia de Natal, ele sofreu 2 infartos ali na UTI do Hospital de Base, a qual ele lutou para sobreviver, até os médicos disseram: não, o pastor Roque é um guerreiro. O pastor Roque é um guerreiro. E ali ele começou a delirar devido à falta de oxigênio no cérebro, começou a delirar, falar coisas com coisas, até que no dia 2 de janeiro de 2019, ele foi para o quarto, para o 3º andar do Hospital de Base. E quando ele foi para o 3º andar do Hospital de Base, a primeira coisa que ele pediu foi para que ligasse para o pastor João Manuel, da Igreja Brasil para Cristo, grande amigo e companheiro nosso, e para o pastor Luiz Carlos, da Igreja Presbiteriana Renovada. E no dia de quinta-feira, ele estava ansioso pela minha visita para ele ali no quarto. Ele rogava a minha visita e mais um tio meu, do meu tio Renato, até que nós chegamos ali. E ele disse apenas uma palavra para mim: não abra as portas para todo mundo. E eu voltei com aquela palavra no meu coração. E quando foi no dia 5 de janeiro, no sábado, o nosso pastor ele foi entubado na UTI do 5º andar. E aprove a Deus, às 10 horas da noite do dia 5, o Senhor chamar pela sua alma. Estávamos no 5º elo da nossa campanha dos 12 dias de clamor para 12 meses de vitórias em nossa igreja em Neves Paulista, clamando, buscando e orando a Deus. Mas o Senhor achou melhor levá-lo
para descansar das fadigas deste mundo. Mas eu tive o prazer, eu tive o privilégio de poder visitá-lo, estar ao seu lado, porque eu jamais imaginava que eu iria estar no velório do meu avô, da pessoa que eu acompanhei desde meus 2 anos de idade. Eu jamais imaginava isso. Eu jamais imaginava que ele iria estar deitado num caixão na minha frente. Apenas o corpo, mas a alma se alegrando nos braços de Deus. Jamais imaginava, porque eu sempre tive um propósito de estar ao seu lado, de andar com ele, de estar com ele, de fazer o meu avô sorrir. Porque o meu propósito era dar alegria ao coração do meu avô, como um neto escolhido para fazer a obra de Deus, como um neto escolhido para fazer a obra do Senhor. Então eu pude estar ao seu lado, mas eu jamais imaginava. Tantos irmãos que despedimos neste altar, no altar da nossa igreja, no velório da cidade de Neves Paulista, de Mirassol, mas jamais imaginava eu que iria despedir o meu companheiro, o meu ajudador, o meu avô, o meu pastor. Quando ele estava sentindo alegria no coração de ver a obra de Deus caminhar, de ver o seu neto fazer a obra do Senhor, pregar a palavra de Deus, então o Senhor o chama pelo seu nome. Meu desejo sempre foi ser o secretário da obra de Deus, o secretário da obra do Senhor, e ele iria me nomear vice-presidente. E no dia 26 de janeiro eu fui consagrado a missionário e tomei posse como presidente do Ministério Comunidade Cristã da Igreja de Deus, não para exaltar a mim, mas para exaltar ao nosso Deus, por todos estes anos de companheirismo, por todos estes anos por todos esses anos de aprendizado, de secretário para vice-presidente, de vice-presidente para presidente da obra de Deus, da obra do Senhor, daquilo que o Senhor me confiou, daquilo que o Senhor me chamou, depois de uma Assembleia Geral Extraordinária com todo o ministério, no dia 14 de janeiro, então no dia 26 de janeiro de 2019, fui consagrado a missionário pelo pastor João Manuel, grande companheiro do nosso pastor, grande amigo e grande pastor. E tomei posse também como presidente desta obra, atendendo aquilo que o nosso pastor tinha o desejo. Ele não pôde estar aqui, porque o nosso desejo é que ele se jubilasse em nosso meio, mas ele não pôde estar aqui. Mas aquilo que ele desejava foi feito. E está sendo feito, porque a obra de Deus não para. A obra de Deus, ela continua caminhando. Ela continua ganhando almas para o reino de Deus, saqueando o inferno. E eu quero dizer a você que assiste este vídeo, que o meu maior desejo é chegar no céu e encontrar com o meu querido avô e dizer para ele: o Senhor veio tão cedo, o Senhor nos deixou. Aquela multidão é a multidão que o Senhor ganhou, que o Senhor conquistou. E esta multidão é aquilo que eu pude fazer, aquilo que eu pude ganhar para o reino de Deus. Esta é a multidão que está comigo, as almas que eu ganhei, que eu preguei a palavra, que eu ensinei. E hoje, para a honra e glórias do Senhor nosso Deus, estamos fazendo a obra do Senhor. Você que quiser nos acompanhar, basta pesquisar no Facebook, no Twitter ou no Instagram, CCID Oficial, que é as siglas do nosso ministério, ou no YouTube pesquisar por Comunidade Cristã da Igreja de Deus. Você conhecerá os nossos trabalhos, a qual hoje somos filiados à Convenção Geral das Igrejas de Deus no Paraná e no Brasil, através do nosso presidente, pastor Alcindo Ferreira da Silva, a qual se tornou o meu segundo pai na fé, me ensinando, me instruindo e me ajudando. E eu quero dizer a você o meu muito obrigado. O meu muito obrigado a você que está comigo, a você que está ao meu lado, a você que está me ajudando, a você que está orando por mim, pela obra de Deus, pela casa, pelos irmãos.
o meu muito obrigado. Continue intercedendo por nós. Continue intercedendo por cada um de nós, porque Jesus te ama e nós também te amamos. E na Santa Ceia do mês de abril, então o irmão Marcos, que outrora era cooperador, recebeu a consagração do diaconato pelas minhas mãos. Então, essa é a nossa história. Faça parte dela você também. Ore por nós, interceda por nós. Que nós oramos por você, nós intercedemos por você. Deus te abençoe, um forte abraço e que as bênçãos de Deus venham a ser sobre a sua vida. Deixe o seu like neste vídeo, inscreva-se em nosso canal e que esta história possa impactar a sua vida. Que Deus venha abençoar você e que a paz de Deus venha a ser sobre a sua vida, em nome de Jesus. Um forte abraço.